Oi, vamos aí à nossa aula de morfologia, a matéria essencial para você aprender sintaxe, regência, concordância, legal? Então vamos aí à nossa aula, primeiramente começando lá no básico, substantivo. O que seria um substantivo? É a palavra que vai nomear os objetos, as coisas, as sensações, os sentimentos, os animais, tudo que receber nome eu vou chamar de substantivo. Legal, gente? Por exemplo, uma cadeira, uma borracha, um beijo, tá? Um carinho, tudo isso é chamado de substantivo. Cachorro, gato, tudo bem? Legal. E o substantivo, gente, ele é o centro da morfologia. Em torno dele há algumas classes de palavras. Eu coloquei uma sigla aqui, ó, é o PANA. O que é PANA, tá? Pronomes, tá ok? Então, ó, os pronomes estarão acompanhando o substantivo. Os artigos, tá ok? Também. Os adjetivos e os numerais. Então, o substantivo, ele é o centro. E em torno dele ocorre ali a presença do adjetivo, do substantivo, do adjetivo, do pronome, do artigo. Ficou bem claro? E olha, vamos lá. O artigo, ele tem a função de acompanhar o substantivo, certo? Então, se você vir um artigo, nós vamos falar que aquela palavra ali ao lado é um substantivo, em regra, tá? O adjetivo, ele já tem a função, o nome já fala, adjetivar é qualificar, atribuir uma qualidade. Essa qualidade pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. O rapaz é chato. Chato, palavra ruim, mas é uma qualidade. O rapaz é educado. Educado entra como uma qualidade também, ok? O numeral, ele serve para quantificar, né? Indicar a quantidade, 2, 3, legal? Pode ser 2/3, tanto faz aí, tá? Pode ser também o numeral fracionário, cardinal, multiplicativo, e nós vamos coletivo também, dúzia, uma centena, nós vamos aprender tudo isso. Ou também serve para ordenar, ou seja, colocar em ordem, tá? Como eu falo assim, ó, o primeiro, o segundo, certinho? E o pronome, nós temos o pronome adjetivo e temos o pronome o quê? Substantivo. Adjetivo ao lado do substantivo. E o substantivo é quando ele vai substituir aquele substantivo. Mas não se preocupe, porque aqui eu quero mostrar para você, primeiramente, a visão de que eu tenho no centro o substantivo e em torno do substantivo eu tenho o PANA, que é o pronome, o artigo, o adjetivo e o numeral. E aí nós vamos começar a aula agora falando sobre o artigo. Nesse curso, você vai aprender tudo isso, tá? Adjetivo, numeral, pronome e muito mais. Então, vamos aí para o nosso próximo slide. Então, olha o que eu fiz aqui para você. Classificação do o, a, um e uma, que em regra é conhecido normalmente como um artigo. Olha aqui o que eu coloquei aqui, ó. O artigo acompanha o substantivo e tem o poder, anote essa palavra, o poder de substantivar qualquer palavra. Então, qualquer palavra que vier seguida do artigo ou a, um ou uma, tá? Tende a ser o que, gente? Qualquer palavra que vier será, em tese, um substantivo, tá bom? Por exemplo, beijar é verbo, mas se eu falar o beijar dele, aí já passou a ser um substantivo. Ela me disse um não. Essa palavra não é advérbio de negação, é um substantivo porque dentro do contexto ela está acompanhada do artigo. Nossa, Léo, que legal. Então qualquer palavra que vier acompanhada do artigo passa, tá, a assumir aí, passa a ter a função de substantivo. Por exemplo, infeliz é adjetivo, mas se eu falo o infeliz, esse infeliz agora passa a ser um ser, uma pessoa, sendo um substantivo. Legal? O infeliz chegou, quer dizer, aquele cara que não dá certo em nada, só para você compreender melhor. O ser humano chegou. Vamos pensar assim. Então a palavra ser deixou de ser verbo e passou a ser um substantivo. Então a primeira dica para você: qualquer palavra seguida de artigo vai virar o quê? Um substantivo. Legal? Então vamos lá. O artigo, ele se divide em definido, que é o a, os e as.
o menino, os meninos, a menina, as meninas. Legal? E lembrando que o artigo acompanhará sempre um substantivo. O que eu quero dizer com isso? Se houver o ou a não acompanhando um substantivo, ele não poderá ser um artigo. E o artigo indefinido, o nome já fala, indefine o ser, indefine o substantivo. Um homem, uma mulher. Lembrando que também eu posso ter o plural. Uns homens, umas mulheres. Tudo bem, gente? Legal? Agora, muito cuidado que o e o a também podem ser pronomes, tá? Eles podem exercer a função de pronome. O pronome oblíquo, quando? O oblíquo, quando ele vier antes do verbo, tá? Ou após o verbo com hífen. Aí fica a dica. Antes do verbo, sem o hífen. Após o verbo, com o hífen. E qual é o macete? O O você vai substituir pelo ele, tá? E o A você vai substituir por ela. Tudo bem? Então, ó, eu a amo muito. Eu amo muito ela, na linguagem coloquial. Na linguagem culta, eu a amo. Eu amo-a muito. Note que o a está depois do verbo e ele está com hífen. Ficou bem claro? Então, eu não sabia. O e o a, então, podem exercer a função de pronome? Sem problema. Então, o foco ali vai ser o verbo. Antes do verbo ou após o verbo, quando houver o hífen. Bem explicado? E aí você vai trocar o o por ele e o a por ela. E aí terá esses dois termos, né? E exercerão a função de pronome oblíquo. Mas também, olha aí, o e o a poderão exercer a função de pronome demonstrativo. Quando? Antes do que ou antes do de, preposição. Os que vieram. E aí nós vamos trocar. Aqueles que vieram. Qual é o macete? Você vai trocar o o por aquilo ou aquele, tá? Então, ó, eu sei o que ele sabe. Eu sei aquilo que ele sabe. Esse o aí é chamado de pronome demonstrativo, certo? Igual a de Paulo, igual aquela de Paulo. Então, grave isso, gente. Esse a não pode ser artigo, porque é um requisito. Para que seja artigo, ele está acompanhando o substantivo. Tudo bem? Legal? Ótimo. E o a também poderá ser uma mera preposição. E aí temos os casos proibidos de crase. Todos os casos proibidos de crase, já fica a dica de crase aqui, tá? Das regras de crase, esse a vai ser meramente uma preposição. Então, ó, antes de verbo, ficou a ver navios. Então, note que nós temos o verbo ver. E aí fica a dica que é o verbo no infinitivo. Ou seja, aquele verbo terminado em R. Legal? Ficou a ver navios, não usa o acento grave. Esse a é meramente uma preposição. Antes de artigo indefinido. Legal? Vou a uma festa, vou a um evento. Legal? Antes de palavra masculina. Andou a cavalo, andou a pé. Certo? Esse a não é artigo. Por quê? O artigo ele deve concordar com o substantivo. Cavalo é masculino. Então, não tem como o a, né, feminino, concordar com a palavra cavalo. Não é a cavalo, é o cavalo, ok? Antes de plural, né, o a mais plural, note aqui, gente, a mais plural, tá? Vou a festas. O que eu quero dizer? Eu vou a algumas festas. Esse a não pode ter acento grave porque ele está antes de uma palavra no plural. Léo, mas ele não é artigo? Não, porque o artigo ele concorda em gênero, masculino ou feminino, ou em número, plural ou singular. Certinho? Então, muito cuidado. E uma dica, quando eu falo a festas, eu falo no sentido restrito, a algumas. Quando eu falo as festas, no plural, eu estou falando de todas. Então, vou às festas, vou a todas. Vou a festas, eu vou a algumas. Então, grave isso aí porque há uma diferença semântica, tá? Ótimo. Antes de pronomes, tá? Diga a ele, diga a ela, diga a você, diga a todos. Então, todo a antes de pronome reto aí, pronome oblíquo, pronome tônico, tá? Esse a vai ser uma mera preposição. E entre palavras repetidas, palavras iguais, cara a cara, hora a hora, dia a dia, o a é meramente uma preposição.
E aí tem uma frase mnemônica para você gravar os casos proibidos de crase. Para um homem dizer tudo a mulheres cara a cara. São todos esses casos aí, exceto o caso da preposição, tá legal? Então, ó, para um homem dizer tudo a mulheres cara a cara. Para um homem dizer tudo a mulheres cara a cara. Porque o para é preposição, após preposição em regra não vai ao acento grave. Nós temos aí representando o artigo, tá? Dizer representa o verbo, homem representa masculino, certo? Um homem dizer tudo, tudo representa aí no caso o pronome, tudo a mulheres a mais plural, certo? Também não existe o acento grave, cara a cara, palavras repetidas, legal? Fica a super dica aí do professor Léo. Então você já aprendeu o que é artigo. O artigo tem o poder de substantivar uma palavra. Aprendeu que o artigo pode ser definido quando você especifica o aluno, o livro, a menina. E tem um artigo indefinido, que é aquele que você não vai definir o ser. Legal? Como falar um homem, tá? Que é como se fosse qualquer homem. Uma mulher, qualquer mulher. O pronome pode o ou a, né? Eles podem exercer a função de pronome oblíquo, tá? Passa a substituir por ele ou ela, ou pronome demonstrativo. Eu vou substituí-los, né? O pelo aquilo ou aquele e o a por aquela. E temos também a função de preposição, e aí basta você se lembrar dos casos proibidos de crase. Ficou bem claro? Ótimo! E agora vamos aqui, ó. Uma palavra pode assumir várias funções morfológicas. Tudo depende do contexto, ou seja, da situação do momento, ok? Então, olha aqui, o gente, quando indicar uma quantidade, ele vai exercer a função de numeral. Grave isso, tá? Com ideia de quantidade. Porque a gente aprende normalmente na escola que é artigo. E pronto, não é por aí. Analise o contexto, ok? Li apenas um livro ontem, ou seja, quantificando. Então, é um numeral, não é um artigo, tá? Faltou um funcionário hoje, ou seja, está quantificando quantos funcionários faltaram. Faltou um funcionário. Faltou falta um dia para a festa. Estou quantificando a quantidade de dias que faltam para ocorrer a festa. Nossa, Léo, se caísse em uma prova, muita gente iria errar. As pessoas não iriam saber se é artigo, aí iria vir assim, ó, letra A, artigo definido, letra B, artigo definido, letra C, numeral, olha só, e muita gente poderia ficar com dúvida. Você não vai mais ficar, porque você está fazendo aqui o nosso curso de morfologia, legal? 1 em cada 20 explicará. Olha outro caso aí. Esse 1 em cada dia, em cada 20, eu estou quantificando 1 dentro do grupo dos 20. Nossa, Léo, realmente é um detalhe bobo e a gente acha que sabe e não sabe. Então, gente, vamos aqui agora. E o quando for ideia de qualquer, tá? Aí vai ser um artigo indefinido. Veio um homem e me falou tudo. Um homem qualquer. Um funcionário precisa limpar o chão. Perceba que pelo contexto, ele não está quantificando, falando qualquer um funcionário, alguém tem que limpar aquele chão. Então, qualquer um. E aí a dica é, troque por qualquer. Legal? Ótimo. Um dia irei à sua casa. Note aí que um dia eu estou, no caso, qualquer dia. Eu não estou quantificando a quantidade de dias, eu estou falando que um dia, certo dia, irei à sua casa. E um dos meninos falará tudo. Ou seja, qualquer um deles, tá? Aí não é a quantidade. Eu também estou falando que qualquer um deles falará tudo. Bem explicado, é uma coisa boba, né? Que você fala, nossa, eu achei que eu sabia. Por isso que é importante você fazer o curso do básico ao avançado. E olha só, gente, o também, ele pode exercer a função de um pronome indefinido. Eu coloquei aqui, ó, antes de verbo. E aí você vai trocar por alguns, tá? Falou tudo. Por que que ele não pode ser artigo? O artigo tem que acompanhar o substantivo. E nesse caso, falou é verbo. Então, por isso que você não pode falar que esse tá, aí é meramente, tá, um artigo. Falou tudo, ou seja, né, alguém falou tudo. Se estiver no singular, alguém, tá? Se estiver no plural, alguns. Sei que uns falaram dele.
Ou seja, sei que alguns falaram dele. Olha que pegadinha, tá bom? É como se falasse, uns vieram, outros não. Certinho? Tá bem? E outro ponto importante, gente, para nós entendermos aí o artigo, cuidado com a semântica, ou seja, cuidado com o sentido. Todo o dia dormiu, ou seja, dormiu todo o dia. Quando eu falo todo o, quer dizer inteiro. Se eu falar com você que leu todo o livro, leu o livro do início ao fim, certo? Agora, todo dia dorme, quer dizer que ele dorme um pouquinho todos os dias. Ele não deixa de dormir todos os dias ele está dormindo. Só que ele dorme parte do dia. Ficou bem claro? Agora, se eu falar assim, ó, li todo o livro, né? Eu leio uma página aqui, outra ali, mas não leu o livro inteiro. Olha o poder disso. Trabalho toda a semana. Ele quer dizer que trabalha a semana inteira, tá ok? Trabalho toda semana, quer dizer, toda semana, algum dia dentre né, os dias da semana, ele trabalha. Ficou bem claro? O Marcos veio, quando eu coloco o O antes do nome de uma pessoa, é como se eu estivesse sendo mais específico. O Marcos veio, né? Sendo algo mais próximo dele, tá ok? E Marcos veio, se eu retirar o artigo, é como se falasse, ó, o Marcos veio. É um Marcos aí, não sei quem é, pode ser um amigo, pronto. Mas quando eu coloco o artigo, eu tenho a função de especificar. Olha, gente, na primeira aula, olha um tanto que você já aprendeu. Eu não vou só falar que o artigo é o, a, uma e falar que é definido e ou indefinido. Não. Eu vou explicar para você que o a aqui tem função de artigo, função de pronome demonstrativo, função de pronome oblíquo e função de preposição. Você já aprendeu também os casos proibidos de crase agora e aprendeu que o a tem a função de substantivar qualquer palavra. E claro, o pode ser um numeral, pode ser um artigo indefinido, certo? Ou um pronome, no caso indefinido, quando ele vier aí antes do verbo. Legal, gente? E olha, se você tem interesse agora em fazer parte do meu curso, no dia 27 eu vou liberar uma super promoção dentro do meu grupo do WhatsApp. Você que quer ganhar um super desconto, ter acesso ao nosso curso, do básico ao avançado, e ainda receber a gramática. Aproveite, haverá um desconto muito especial, apenas no dia 27, legal? Então, se você tem interesse, clique aí logo abaixo, entre no grupo. O grupo ficará fechado por enquanto, porque nós estamos captando os alunos, os interessados. Então, divulgue para os seus amigos e aprenda. E lembrando que hoje, às 19h30, haverá aula ao vivo. O que nós vamos fazer? Questões relacionadas ao conteúdo estudado. Obrigado, aguardo você lá na nossa live hoje, às 19h30.